Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa quarta aula, sobre treinamento de brigada de emergência. Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre os extintores e especificar sobre os extintores sobre rodas, ou carretas, como são chamadas também. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Que Ensina Aprende no YouTube. Agradeço a todos que estão participando dessa aula em formato remoto, a você que está assistindo essa aula, ou essa gravação também, muito obrigado. E vamos falar então, dando continuidade nas nossas demais aulas. Se você está acompanhando essa aula pela primeira vez, eu peço que você procure aqui no canal as demais aulas, consequentemente, para que faça sentido, e também que tenha um andamento, específico, de acordo com o conteúdo da nossa UC, da nossa unidade curricular número 9. Quando a gente fala sobre os extintores, pessoal, eu comentei com vocês das classes de incêndio, falei também dos tipos dos extintores, Nós temos as classes primárias e secundárias, então a gente precisa entender como que se pega o fogo, Existe a relação do fogo e até o momento em que a gente consegue fazer a escolha, de um equipamento específico para apagar o incêndio. Neste momento, nós estamos falando apenas de extintores. A gente vai ter conhecimento sobre hidrantes, sprinklers, mangueiras e todos os outros equipamentos específicos para a atuação de uma brigada de emergência. Quando a gente fala sobre as áreas de proteção dos extintores, tudo vai levar em consideração a relação da área, do tamanho da área, a distribuição, de certa forma, também a distância a ser percorrida, o risco, do estabelecimento em pegar fogo ou não, e também nós temos uma questão da distância máxima a ser percorrida entre um extintor e outro, tá? Então, vamos levar em consideração que nós temos uma tabela para seguir, e essa tabela ela vai ser específica, de acordo com a área, de construída, e, consequentemente, o risco de incêndio. Então, toda a área de proteção para extintores, eu devo levar em consideração que os extintores são unidades portáteis, que eles podem ser movimentados, você consegue pegar ali, e apesar do peso, geralmente de 6, 8 ou 10 quilos, a gente consegue fazer esse manuseio, Devem ser distribuídos de tal forma que o operador, no caso o brigadista, o trabalhador, a pessoa que esteja mais próximo ao foco do princípio de incêndio, não percorra uma distância superior, maior do que estabelecida nessa tabela. Essa tabela está prevista lá na NR23, no qual a gente fala sobre as ocupações, os locais de trabalho, deve ter uma quantidade de extintores, de certa forma, determinada pelas condições seguintes, estabelecidas em apenas uma unidade extintora. Então, se eu tiver lá uma área de coberta, uma área fechada, uma área que seja construída, como por exemplo, o próprio prédio do Senac, eu tenho uma área superior a 500 metros de construção, 500 metros quadrados de construção. Já o risco de incêndio ele é pequeno, porque trata-se de uma atividade educacional, a gente não tem a utilização de equipamentos e, consequentemente, acúmulo de líquido inflamável, a gente não tem a necessidade de fazer operações com a quente, como é o caso ali de solda, cortes ou necessariamente focos de incêndio, ou de uso controlado do fogo. Então, uma distância máxima a ser percorrida, que vai ter de uma ponta, ali no caso que vocês já conhecem, é uma pilastra onde tem o extintor, até a outra pilastra nós temos outro extintor. Essa distância deve ser de 20 metros percorrido, tá bem? Então, o extintor ele não pode ser superior a essa distância. Eu não posso ter um extintor aqui e depois de 50 metros outros extintor. Eu preciso ter esse extintor a cada 20 metros para que, se porventura tiver uma distância a ser percorrida, vamos lembrar que a capacidade do extintor ela geralmente vai ser ali de 10 litros, provavelmente, 10 quilos aproximadamente. Se eu precisar de 2, 3 extintores, eu consigo ir buscando eles mais próximos, E se eu tiver uma brigada também, cada brigadista vai fazer
a sua parte, né, de ir lá pegar um extintor e contribuir com a extinção do princípio de incêndio. Se eu tiver uma área menor, né, uma área que é a metade da área que nós falamos aqui, que é de 250 metros quadrados, porém com risco de fogo médio, eu já preciso ter uma distância menor, uma distância de 10 metros. Essa distância que nós estamos vendo aqui, né, de 250 metros de área construída, já pode ser relacionado, por exemplo, a uma atividade comercial, é uma atividade voltada, por exemplo, a uma empresa, pode ser, por exemplo, uma empresa ali que vai fazer manutenção em veículos, né, uma garagem que vai fazer alinhamento, balanceamento de carro, troca de óleo, né, ou por exemplo, além dessas situações aqui, eu posso pegar ali um estabelecimento comercial que tenha 250 metros de área construída, já é necessário, né, eu ter ali acima uma pilastra, né, ou um posicionamento desse extintor de 10 em 10 metros, né? Isso vai se aplicar também para riscos grandes, né? Então percebam que independente, né, de ser 250 metros de área quadrada ou 150 metros de área quadrada, né, 250 metros de metros quadrados ou de 150 metros quadrados de área construída, né, independente de ser médio ou grande, eu vou ter que ter uma distância de 10 metros. Então, se um dia perguntarem para vocês qual que é o distanciamento, né, que deve ficar um extintor de outro, a resposta geralmente vai ser de 10 metros. Tudo vai depender de acordo com o tamanho da área construída e o risco de fogo. Porém, né, para você ser mais assertivo, a resposta é 10 metros. Agora, se estiver específico, né, na pergunta, olha, eu tenho ali uma escola, né, ou eu tenho uma área que é de 500 metros de área construída, coberta, né, eu tenho lá um galpão, mas o risco de incêndio é muito pequeno, esse galpão ali ele está com armazenamento de produtos para construção, né, areia, cimento, né, que ele tem pouca inflamabilidade, por isso que o risco de fogo é pequeno, então eu posso deixar ali 20 metros um extintor do outro, desde que leve em consideração o risco de incêndio, o risco de fogo naquela região. Os extintores, né, quando a gente fala de localização, a gente falou na aula de ontem, né, especificamente na terceira aula, sobre a altura, né, a gente fala um pouquinho também sobre como deixar fixo, né, esse extintor em evidência também, porém a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a presença do extintor no estabelecimento. Ele sempre deve ser instalado em local acessível e disponível para o emprego imediato em princípios de incêndio. Então, todo extintor ele deve obedecer àquela regra que nós falamos. Ou vai ficar em cima de um suporte, esse suporte deve ter no mínimo 10 centímetros de altura, ou esse extintor vai ficar fixo na parede, né, em uma altura de 1,60 m. Então, quando a gente fala em ficar fixo, ele deve ficar ali preso na parede, né, vai ficar ali pendurado na parede, porém facilmente removido, né, para o seu emprego, né, imediato emprego, e também acessível para todo mundo que possa, né, pegar ali o extintor e fazer o manuseio. O extintor não pode ser instalado em escadas, né, independente da localização, né, quando a gente tem uma possibilidade de incêndio, a escada ela deve ser utilizada para evacuar, né? Então imagine, né, a gente tem ali pessoas descendo, né, de modo organizado ou até mesmo aglomerado, né, de forma a tentar escapar ali com vida de um eventual incêndio, e a gente precisa subir na escada para pegar o extintor, né? Então nenhum extintor pode ser instalado em áreas de escada. O mesmo prevalece, né, para eventualmente ali em ambientes fechados, né, como o caso de um elevador. Não se usa em hipótese alguma em prédios, principalmente em prédios, um elevador com extintores, tá? Porque o elevador ele não deve ser utilizado em hipótese alguma no caso de um incêndio. E devem permanecer desobstruídos e sinalizados. Pessoal, a área de segurança do trabalho, né, pelo que eu
que eu tenho atuado aí nos últimos 12 anos, a sinalização e a localização, elas sempre são respeitadas, né? A questão da altura, né? O que pode acontecer às vezes é a empresa, por desconhecimento, colocar o extintor no solo, e a gente orienta, né, que não deve ser colocado no solo por causa de uma deteriorar e depreciar, né, o próprio patrimônio. O extintor, ele com o tempo pode enferrujar, por exemplo, né? E a empresa vai ter o hábito de fazer ali, né, de lavar, jogar água, pode molhar o extintor, isso vai enferrujar também. Pode acontecer de perder a pressão, esse extintor, né, por causa de ficar localizado no solo. E também, né, pode acontecer naturalmente de alguém pegar e retirar, remover ele daquela região. A sinalização também é respeitada, né? Geralmente a gente vê ali a sinalização sempre com aquela placa fotoluminescente, né? Uma foto que você consegue, se porventura apagar a luz, ele vai permanecer, né, sinalizado, né? E até no caso da necessidade, né, de cortar a energia elétrica ou uma queda de energia elétrica, ele permanece sinalizado. Porém, né, algo que a gente consegue ver constantemente em ambientes de trabalho é a questão da obstrução. Eu já vi pessoas que colocam o extintor, né, empresas que colocam o extintor, e aí por uma necessidade decorativa, né, colocam ali uma planta na frente do extintor, até colocam armários na frente do extintor, né? Então, a obstrução do extintor é a pior situação que pode acontecer, né, em relação à localização e à sinalização. Às vezes, até fiscais do Ministério do Trabalho acabam fazendo uma vista grossa, né? Acabam deixando passar quando vem um extintor localizado no chão. Agora, quando ele está obstruído, né, ou quando ele é colocado, por exemplo, em ambientes fechados, eu já vi também, eu fui uma vez em um pet shop e eu comecei a observar o extintor e aí eu queria lavar minha mão, né? Ele falou, onde fica o banheiro para lavar a mão, né? Fui lavar a mão e o extintor estava pendurado lá dentro, né, do banheiro. Então, eu obviamente está obstruído num local fechado, né? Quem sabe, né, que o extintor está ali dentro? Ele não estava no solo, ele estava fixo na parede, né, no banheiro. Então, não sei, né, quem fez aquela peripécia, né? Mas a obstrução, né, também quer dizer ali uma porta pode obstruir um equipamento, né? E na hora também você vai ficar procurando o extintor, né? Então era preferível colocar ali na área de recepção para que todo mundo que chegasse, que acessasse, poderia, né, observar que o extintor estava presente. Todos os pavimentos devem ser protegidos por, no mínimo, 2 extintores, né? Vamos pegar novamente o exemplo do Senac, que é o exemplo que a gente conhece. Da entrada do Senac, por exemplo, até a porta, né, vocês vão passar ali por mais de 2 extintores. Né? Vocês vão passar por, no mínimo, acho que uns 4 extintores, né? Mas se a gente for levar em consideração pavimentos, a gente tem os blocos ali, que tem um corredor no meio. Então, certamente haverá pelo menos um extintor em cada, 2 extintores em cada bloco. De acordo, né, na proporção da unidade para a classe A e outro para a classe B e C. O que significa isso? É permitido, né, e é recomendado que um extintor seja o extintor para a classe A, ou seja, extintor de água, né, água pressurizada. É até legal a gente fazer essa correção sempre com vocês, que a gente fala de extintor de água, mas é água pressurizada, porque ele precisa de pressão para fazer o seu uso. E extintor de classe B, né, que é o extintor lá que nós falamos de pó químico seco, ou também chamado de PQS, né, ou também especificamente, né, o de classes, o extintor de classe B ou C, que é especificamente o PQS ou o extintor de gás carbônico. O pó PQS, né, basicamente a composição dele vai ser um pó que vai fazer o resfriamento, né, e o abafamento do calor, no caso do incêndio. E especificamente os extintores que vão atuar na classe C, ele vai fazer um resfriamento daquela área, né, mas ele não faz o abafamento. Então, eu tenho que ter um de água e um
de pó químico seco, ou um de água e um de PQS. Eu não posso ter, né, o gás carbônico, né? Ou eu não posso ter o gás carbônico e o PQS juntos, tá? Eu tenho que ter uma separação, isso é muito importante a gente memorizar. Sempre um de água e um de pó químico seco ou CO2, né? E depois outro de água. E assim vai sucessivamente. Então percebam, né, que uma predominância maior para os incêndios de classe A. É permitido a instalação de 2 unidades de extintores iguais de pó ABC, que é o que a gente vai falar um pouquinho para vocês na aula de hoje. O pó ABC é um equipamento, né, que é um extintor relativamente novo, né, ele existe aí nos últimos 6 anos, né, ele foi introduzido no nosso mercado aí para a gente conhecer um pouquinho mais da área de extintores de incêndio, que é um pó que ele pode ser utilizado tanto para incêndios de classe A, classe B e classe C. Eu fiz essa separação proposital, né, para a gente entender ontem, né, o que é extintores e hoje para entender essa variação de extintores. Toda vez que a gente fala de extintor de pó ABC, ele pode substituir qualquer outro tipo de extintor das classes A, B e C, dentro de uma edificação ou de uma área de risco. O extintor ABC, né, ele é semelhante ao extintor de água, né, esse modelo que vocês estão vendo aqui. Ele tem uma mangueira semelhante ao extintor de pó químico seco, né, PQS. Porém, a rotulagem dele, né, percebam aqui que ele pode ser utilizado tanto na classe de incêndio A, B e C. A instrução, né, fala para você puxar aqui a trava, né? A gente tem uma trava aqui como todos os outros extintores, e a hora que a gente puxa essa trava, eu rompo automaticamente o lacre superior, que não permite a aproximação da alavanca de movimentação e da alça de acionamento. Eu devo também dirigir, né, a mangueira ali à base do fogo, né, e basicamente espalhando o pó em toda a área. Esse pó ABC, ele é feito, né, com vários componentes químicos, né, mas ele é diferente do pó ABC que vai ser utilizado especificamente no material de líquidos inflamáveis. Para a gente entender um pouquinho mais dessa variação, gostaria que vocês prestassem atenção nessa atividade aqui nesse vídeo. Então, nós temos extintores, né, de 3 classes. Temos extintor de classe A, classe B e classe C. Extintor de classe A é extintor de água para materiais de classe A, que são os materiais sólidos inflamáveis. Por exemplo, madeira, tecido, pano, plástico, né? Então, esses materiais apaga melhor com o extintor de água. Se for material da classe B e C, o de água não é indicado. Por quê? O de água ele vai espirrar o material líquido inflamável e pode até causar uma explosão com óleo quente, por exemplo, e vir até o operador do extintor. Então, não é indicado para líquido inflamável extintor de água, né? E o C é material elétrico energizado. A água conduz energia elétrica. Então, também não é indicado você jogar água num painel elétrico, por exemplo, num aparelho eletroeletrônico, que você poderia tomar um choque. Então, para material sólido, água. Se for líquido inflamável, né, ou gás, você vai apagar com o extintor de pó químico seco, que é outro tipo de extintor, né? Então vai apagar por abafamento, não vai ter problema, como nós vimos falando anteriormente, de espirrar o líquido, né? E material elétrico, você pode apagar tanto com o extintor de pó químico seco, quanto o extintor que está aqui na mão do soldado Cristiano, que é o extintor de gás carbônico, né? Os dois são muito eficazes para extinguir esse tipo de incêndio. A vantagem do gás carbônico em relação ao pó químico seco, principalmente para material elétrico, é que ele não deixa resíduos. Então ele não vai sujar o ambiente com aquela partícula, né, com aquele pó, e bem como danificar outros equipamentos que porventura, né, não foram estragados aí com o próprio incêndio, tá? Então, extintor para materiais elétricos, ele é muito recomendado, é o extintor que o Cristiano vai utilizar. Para você fazer uso, primeiramente, o extintor ele é válido por 1 ano. Então, anualmente ele tem que ser feita a recarga do extintor. Então, nós temos selos, né, que dizem aí qual que é a validade que tem que ser verificados aí pela empresa. Outra coisa, verificar se o manômetro
termômetro, né, que é essa espécie de reloginho, se ele está apontando na cor verde. Então a pessoa vai retirar do suporte o extintor, né? Então vamos simular que nós retiramos o suporte, né? Ele vai colocar no chão, né? Só então vai colocar no chão. Ele tem essa lacre de segurança para mostrar que nunca foi rompido. Então ele vai girar esse anel, né? Até quebrar a trava. Então se ele girar aqui, vai quebrar a trava e esse pino impede que você consiga acessar o líquido que está lá dentro, né? Então o gás. Então você, após quebrado o lacre, você puxa esse anelzinho. Agora, se eu apertar aqui, com certeza ou o gás, ou a água, ou o pó vai ser expelido pelo extintor. A gente vai ter essa mangueirinha. Eu vou ter que mirar, né, a ponta da mangueira, e quanto mais eu pegar próximo da ponta, mais facilidade eu vou ter para direcionar o jato. Eu vou mirar isso aqui na base do fogo, sempre na base do fogo, tá? A única diferença que tem entre o de água e de pó em relação ao gás carbônico, o de gás carbônico, ele tem uma peculiaridade. Por ser um gás, a hora que ele entra em contato com a nossa atmosfera, ele é muito gelado, ele vai congelar essa parte do extintor. Isso aqui tem um nome, chama difusor. Então, se o operador, porventura, estiver lá tentando acertar a base do fogo, mas segurando por aqui, essa peça vai congelar e pode até haver queimadura na mão do operador, né? Em razão aí do congelamento. Então nós temos que segurar, quando for de CO2, pela manopla. O Cristiano vai demonstrar, né? E vai mirar o gás na base do fogo para poder extingui-lo. Então, é muito simples, muito fácil, né? A gente utilizou um de gás carbônico para não deixar resíduo, mas da mesma forma o de água ou de pó não mudaria muito, seria até mais fácil. Lembrando, né? Tem que mirar aí o agente extintor sempre na base do fogo. E lembrando, o extintor, ele é aplicado para princípios de incêndio, ou seja, o fogo quando ele está ainda no seu início. Então não dá para usar para um fogo, né, para um incêndio de grandes proporções. Nesse caso, teria que fazer uso do hidrante, ou se a empresa não tiver, né, de acordo com a área que ela tem, vai ter que realmente aguardar o socorro aí especializado através do Corpo de Bombeiros. O tenente, o senhor explicou também sobre a placa de sinalização, né? Então, as edificações, ainda que não tenham 750 metros, né, para ter a questão do hidrante, todas vão ter que ter placas de sinalização indicando onde que são as saídas de emergência, vão ter que ter as saídas de emergência de acordo com a largura, né, aplicada na norma. Se for mais 100 pessoas, a barra antipânico, os extintores, né, e a brigada treinada. Essa identificação aqui, ela tem que ser feita do material fotoluminescente, ou seja, ela capta, né, a energia solar ou ainda da iluminação da edificação, e a hora que apagar a luz, cortar a energia, mesmo que ela não tenha uma bateria nada, ela vai, só a tinta com que ela foi confeccionada, o material com que ela foi confeccionado, ela vai manter possível a pessoa visualizar quais são os locais em que ela vai percorrer para atingir uma saída com segurança. Então, pessoal, falar um pouquinho sobre a utilização do extintor, né? Especificamente o extintor ABC, ele pode ser utilizado tanto nas classes de incêndio A, né, que é a questão de aparas de papel e materiais sólidos, os extintores B, né, de classe B, líquidos inflamáveis, e os extintores especificamente na classe de incêndio C, que é o risco de eletricidade. O componente, né, que nós temos aqui dentro, né, do pó ABC não é água, né, é um monofosfato de amônia, que é um produto que a gente acaba utilizando especificamente na área alimentar, né, na área de alimentação, e foi observado que ele consegue reagir bem, né, com o incêndio, ele consegue apagar o fogo, por isso que ele relativamente é novo, né, e é utilizado bastante agora dentro principalmente de empresas, né, que queiram fazer um investimento nesse tipo de extintor, né? Vamos lembrar que se eu preciso lá ter as separações, né, de um extintor de água e um de classe B e C, né, o de pó químico seco ou o gás carbônico, eu posso colocar 2 ABCs que eu vou estar atendendo, né, a necessidade. E isso também gera uma facilidade para o operador, para que ele não precise, na hora do incêndio, né, do princípio do incêndio, ter que procurar, né, qual que é o de água, qual que é o de pó químico seco para jogar, né, para fazer o uso, né. Então, esse pó ABC, vocês podem perceber, inclusive em shoppings, né, geralmente eles são utilizados, esses pós ABCs, né, para que qualquer pessoa ali, se porventura tiver um princípio de incêndio, possa fazer o devido uso.
Em relação à localização e sinalização, né, percebam que a gente tinha falado na aula de ontem a questão da altura, né, e também da localização, né, que deve ficar ali sinalizado. Então, todo extintor deve ser colocado em locais de fácil visualização, né? Então, se eu tenho aqui um corredor principal, eu tenho um corredor de acesso, né, um corredor aqui que é secundário, vamos falar assim, eu vou dar uma preferência em colocar extintor em um corredor principal. Se é uma indústria, uma fábrica, né, eu vou colocar essa onde todo mundo passa, todo mundo sabe, né, e em algum momento vai visualizar. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, em áreas em áreas paralelas, né, em áreas que é de pequena passagem, né? Percebam que esse corredor ele inicia aqui e termina aqui. Então não tem por que eu colocar um extintor nessa parede, por exemplo. Até mesmo porque se a gente tiver pessoas passando aqui de maneira mais rápida, como é o caso de um incêndio, elas dificilmente vão olhar para a parede nessa região, né? Então ela deve dar uma preferência, né, para fácil acesso e visualização. E onde haja menor probabilidade do fogo bloquear o seu acesso. Vamos imaginar que isso aqui é um prédio também, e o fogo, porventura, né, está condicionado atrás dessa porta. Se eu colocar o extintor aqui, por exemplo, né, ele vai ficar muito próximo do fogo, né, e uma coisa que acontece também com o extintor, se ele fica próximo do fogo, naturalmente ele perde a sua pressão, né? Vamos lembrar aí, se a gente colocar uma bexiga com gás, deixar dentro do carro e o carro ficar dentro do sol, a tendência é que essa bexiga ela esvazie, né? A mesma coisa vai acontecer com o extintor. Então, o extintor não pode ficar em contato com a parede, né? Que se porventura estiver pegando fogo. Inclusive também porque ele é feito de material ferroso, né? De um material de ferro, e o calor naturalmente vai fazer que esse extintor esquente. Então, onde haja menor probabilidade do fogo bloquear o seu acesso, né, em relação à altura e em relação à sinalização. Quando a gente fala sobre extintores ainda, é fundamental a gente conhecer outros tipos de extintores, né, especificamente em relação ao seu tamanho, tá? Quando a gente fala de extintor, a unidade extintora, né, de modo portátil, ela pode ser naturalmente os extintores que a gente estamos habitualizados a ver, né, que são extintores que a gente tem lá no Senac, ou, por exemplo, em prédios, em ambientes comerciais, e a gente também tem os extintores específicos para grandes áreas, né? Vamos imaginar que seja um galpão onde tem acondicionamento de materiais inflamáveis, líquidos inflamáveis, eu vou ter que ter um extintor maior também, de acordo com a sua proporção. O que vai conter aqui dentro, né, basicamente são os mesmos equipamentos, né, a mesma composição de um extintor específico para líquidos inflamáveis e material energizado, ou especificamente, né, um extintor de água, tá bem? Também existe esse extintor de água para grandes edificações, constituído com um único recipiente, né, com agente extintor para extinção do fogo, porém, né, tem uma capacidade maior dos outros agentes extintores, né, em sua maior quantidade. Então, o pó químico seco, né, especificamente, ou o CO2 especificamente, né, que ele é separado pelo difusor, também em grandes quantidades. As previsões desse equipamento, né, nas edificações decorrem da necessidade de efetuar o combate ao incêndio de modo imediato, enquanto são ainda pequenos focos. Então, quando a gente fala de extintores sobre rodas, né, eles são chamados de carretas extintoras também. A sinalização ela deve ser diferente, né? Percebam aqui que não é uma sinalização específica de uma unidade extintora. E nós temos também a separação, né, dessa carreta de modo direto ou indireto, né, que vai ter a pressurização, ou aqui eu preciso acionar, né, uma ampola, abrir aqui uma ampola para depois fazer o uso, tá bem? O que muda basicamente em relação às carretas extintoras é que a gente tem o seu cilindro, né, constituído com duas rodas aqui e uma alça para a movimentação.
Eu não vou ter aqui aquela alça de transporte, né, diferentemente dos outros extintores. Eu já tenho uma alça específica aqui, como se fosse um carrinho, né, para movimentar esse cilindro para onde eu precisar. E também, né, a gente tem aqui uma mangueira muito maior para sua utilização. De forma pressurizada direta, eu simplesmente faço o acionamento na parte superior, né, e eu tenho a mangueira ali para fazer a sua abertura. De forma pressurizada indireta, eu preciso de uma ampola, né, para ela fazer a abertura desse gás aqui. Esse gás ele vai se conectar com o pó que está ali dentro, né, especificamente o pó químico seco, para depois fazer o uso dessa mangueira, tá bem? Isso vai demorar aí algo em torno de 10 segundos aproximadamente, tá bom? Mas existe essa diferença entre uma e outra. Quando a gente fala sobre os extintores em carretas, pessoal, ou sobre rodas, né, ele é dividido em 5 tipos. Se nós lá nas unidades de extintora nós tínhamos 3 tipos, né, que era o extintor de água, o extintor pó químico seco, o extintor de gás carbônico, desculpa, na verdade são 4, né, eu tenho o próprio extintor ABC, que é o monofosfato de amônia, né, então são 4 tipos de extintores. No caso da carreta já são 5 tipos, sendo eles carreta de água, uma espuma mecânica, né, que já não existe mais extintor em unidades extintoras, né, a espuma mecânica saiu de uso, né, mas o de carreta ainda existe, o pó químico seco, né, ou especificamente o PQS, o gás carbônico, ou ainda também chamado de CO2, e o carreta de espuma química, no qual basicamente a gente vai ter uma composição específica, né, para atuar em líquidos inflamáveis, que é um líquido gerador de espuma, né, um líquido ali que tem uma espécie de um batedor, como se fosse um liquidificador, né, ali dentro, que ele tem um líquido sabonáceo, a água, e ela começa a bater para poder gerar uma espuma específica ali para apagar um incêndio. Para que cada tipo de carreta ela é dividido da seguinte forma: a carreta de água ela é desenvolvida para incêndios de classe A, ou seja, vai manter aquela regra, né, de material sólido, especificamente madeira, se for ali, por exemplo, tecido, né, então tudo que for de classe A, que tem um consumo superior e inferior, né, e vai concentrar o fogo, vai consumir tanto dentro do material como fora também, e o seu jato pode chegar a, né, alcançar até 13 metros. Então, a gente tem ali um jato, basicamente, de água que pode apagar, né, até 13 metros. O que vai determinar, basicamente, a carreta, né, é que ela vai ter ali algo em torno de 100 litros de água, 150 litros de água para o seu uso. A carreta de espuma mecânica, né, ela vai aplicada simplesmente, né, nos incêndios de classe A e B, né, vamos lembrar que a espuma, ela também ela é concentrada, né, com água e líquido gerador, e um líquido saponáceo, né, para que haja essa mistura. Ela também vai concentrar os incêndios de classe B, ou seja, todo líquido inflamável. A espuma ela vai criar uma película, né, uma cobertura em cima do fogo, né, em cima do líquido inflamável que está pegando fogo, e vai, através do abafamento, vai conseguir promover ali a extinção do incêndio. E o seu jato, né, pela densidade da espuma, é de apenas 7 metros, né, 7,5 metros. Então, quando a gente fala da aplicação, ela já tem que ser mais próxima da base do fogo. O extintor, né, carreta pó química seca, né, ou PQS, como a gente chama, ele é utilizado exclusivamente em incêndios de classe B e C, então não muda, né, o que a gente viu nas demais aulas, né? O pó químico seco vai ser aplicado em classe B e C, e a sua carga é até de 20 kg, né? Ela pode chegar de 20 a 100 kg. E em relação ao seu distanciamento, pessoal, o pó químico seco, apesar de não estar aqui no slide, o pó químico seco ele vai ter aí aproximadamente uns 5 metros, tá? Isso também vai depender naturalmente da quantidade de pó. Se a gente fala de 20 quilos, né, naturalmente ele vai ter vai conseguir ser projetado mais longe, tá?
apesar dos 100 kg ser maior, a tendência dele ser projetado menor por causa do peso da carreta, tá? Então, quanto maior o peso, menor o deslocamento. E em relação à carreta, né, de gás carbônico, né, de CO2 especificamente, né, vamos lembrar que o CO2 é um gás. O gás, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele fica mais gelado. Ele é desenvolvido especificamente para incêndios de classe B e C, e por sua vez, né, ele também tem aí um alcance pequeno de 3 metros, né, que é aquele alcance de varredura que precisa ser feito. Então, toda vez que a gente precisar fazer a utilização do gás carbônico, eu preciso ficar mais próximo, né, possível da base do incêndio, da base do fogo. Especificamente o CO2, né, o gás carbônico, ele entra em contato com a atmosfera, ele se dissipa, né? Ele é mais volátil, né? Ele tem a tendência de subir mais fácil do que o próprio oxigênio, então ele precisa ficar mais próximo. Então, a pessoa que vai fazer o uso, né, especificamente no extintor sobre rodas, ou inclusive na unidade extintora, precisa ficar mais próximo do fogo. A carreta de espuma química mecânica, que é aquela que tem o líquido gerador de espuma, ele já tem um alcance maior, né, de 13 metros, porque ele tem uma pressão interna, né, como se fosse um liquidificador, e ele pode ser utilizado na classe A e B também. Vamos lembrar que ele tem na sua composição água, né, por isso que ele não pode ser usado em equipamentos energizados, por isso que ele é específico para classe A e B, né, e vai ter um jato aí de 13 metros aproximadamente. Quando a gente falou do extintor pó químico seco, né, do extintor ABC, é o mesmo extintor que a gente tem nos carros, né, ele pode ser utilizado por equipamento sólido, né, como é o caso ali do estofado, por exemplo. Ele pode ser utilizado para o líquido, né, por líquido inflamável, como é o caso da gasolina, ou até numa pane elétrica do carro, né, que é na parte do motor ou na parte do painel. Então, ele foi desenvolvido, né, para ter uma praticidade. Entretanto, nós não temos hoje, né, uma atual legislação que nos obriga a ter esse extintor. Mesmo assim, é bom a gente conhecer um pouquinho, né, de fatos, né, que vão levar a eventual recarga, né, ou até mesmo o descarte do extintor, tá bem? O extintor pó-ABC, quando ele chega na sua validade, né, ele atende sua validade, ele deve ser descartado, ele não tem como ser reutilizado, tá bem? O monofosfato de amônia, ele se compacta ali dentro, ele vira uma espécie de uma farinha, né, como se fosse uma farinha mais velha, né, farinha de trigo, e ela vai consolidar, né, para quem já teve uma farinha em casa e esqueceu de fazer o uso, sabe que ela começa a ficar presa, né, e a gente precisa peneirar para fazer o uso. Né? E no caso do extintor não é permitido, não tem como fazer isso, né? Existem ações muito simples que melhoram muito a segurança, tanto de pessoas como de patrimônio. A inspeção em extintores de incêndio é uma delas. Um pouquinho de cuidado na inspeção pode evitar grandes transtornos. Nos próximos minutos, a ANSI vai lhe mostrar os principais pontos na inspeção de extintores de incêndio. Aproveite! A inspeção periódica de extintores de incêndio é uma atividade preventiva, simples e barata de ser feita, e que pode evitar uma série de aborrecimentos. As recomendações a seguir também valem para extintores de incêndio veiculares. Comece verificando o manômetro do extintor de incêndio. Ele precisa estar dentro da faixa permitida de trabalho. Caso esteja abaixo da pressão recomendada, ele deve ser recarregado. Se o extintor que estiver abaixo da pressão permitida e ele também for do tipo veicular com garantia entre 3 a 5 anos, não o recarregue. Este extintor deve ser descartado. Verifique se o extintor está em boas condições físicas, sem rachaduras, amassados, com os bicos e mangueiras também sem trincas ou rachaduras. Você sabia que extintor de incêndio também tem prazo de validade? Tanto a recarga como o teste hidrostático têm prazos de validade que podem ser facilmente encontrados na identificação do extintor. Verifique se todos os selos e indicações do extintor de incêndio estão legíveis. Também verifique se o lacre de utilização não foi violado.
Essa inspeção ela é periódica, ela pode ser executada pelo próprio proprietário do equipamento ou pode ser, se for uma empresa, por uma empresa especializada contratada. Se essa inspeção não for feita nos prazos adequados e não for identificadas essas não conformidades, eu posso ter consequências. Para o quê? Para o patrimônio, para as pessoas e para o meio ambiente. Sejam residenciais, industriais ou comerciais, os prédios e suas instalações são bens muito importantes para todas as pessoas. Não coloque estes ambientes em risco. As inspeções periódicas são simples e rápidas de serem feitas. E sempre que tiver alguma dúvida na locação ou compra de equipamentos de combate a incêndio, conte com o suporte da ANSI. Pessoal, então foi falado um pouquinho sobre a questão da recarga, né? E também da questão da eliminação do extintor, caso a gente não consiga mais fazer a sua utilização, né? O seu devido descarte. O extintor, quando ele, só apenas para conhecimento, né? Quando ele entra numa fase, né? O extintor ABC especificamente, que ele vai ser descartado, ele pode ser pode ser destinado a um ferro velho, por exemplo, porque esse ferro velho vai vender ele unitário, né? O peso dele, e pode fazer naturalmente ali a sua revenda, tá bem? Os demais extintores, né, a gente tem equipamentos específicos, temos empresas específicas e temos que ter uma regulamentação específica para fazer a recarga. A recarga geralmente é feita em empresas específicas da área, né, no qual ela tem uma certificação do Inmetro, especificamente, e também dos órgãos de defesa, aí no caso, né, o Ministério de Defesa, né, dentro de uma área específica do Exército Brasileiro, por exemplo. Quando eu falo em relação ao incêndio ainda, pessoal, eu preciso entender um pouquinho, né, dos líquidos que constituem, né, um extintor. Então, quando a gente fala sobre os termos volatilidade, né, ela quer dizer que quanto maior, né, a sua volatilidade, né, daquela substância, naturalmente maior a pressão de vapor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aqui, por exemplo, 100 ml de água, 100 ml de acetona, 100 ml de óleo, se eu deixar ele de um dia para o outro, né, destampado, aberto, né, e necessariamente em contato com o calor, a acetona ela vai evaporar muito mais rápido do que a água, e a água vai evaporar muito mais rápido do que o óleo. O óleo ele é denso, né? Ele não consegue, ele tem uma evaporação rápida, né? E naturalmente essa evaporação vai gerar um maior acúmulo de pressão, tá bem? Então a gente vai fazer isso lá na prática depois, mas para a gente entender que, por exemplo, a acetona, se eu vier aqui com uma fonte de ignição, né, um isqueiro, por exemplo, se eu riscar ele próximo aqui, a tendência dele pegar fogo, né, nesse líquido, porque existe uma grande pressão, né, de vapores ao entorno dessa acetona, né, que é um líquido inflamável, e naturalmente ela vai ocasionar uma combustão aqui, né, porque eu tenho um comburente, eu tenho o vapor e o oxigênio, que é um combustível, falta só a fonte de calor, que é um isqueiro. Agora, se eu fizer isso com a água, fizer isso com óleo, não haverá essa possibilidade de um calor, né, de um incêndio, de um princípio de incêndio. Mas quando eu falo de um líquido gerador, né, um líquido inflamável, como é o caso da acetona, como é o caso de combustíveis, como é o caso, por exemplo, de gasolina ou de isoscarbonetos de um modo geral, né, eu preciso tomar um cuidado com essa volatilidade. Por quê, pessoal? O incêndio em líquidos inflamáveis, quando ele é consumido, né, vamos imaginar que pegou fogo aqui nesse copo aqui, né, de acetona, ele vai consumir lá, dos 100 ml, vai consumir 80, então vai ficar 20 ml. Porém, esses 20 ml foram superaquecidos e existe uma pressão favorável de vapor. Então, pode ter aí o que a gente chama de fonte de reignição. Para isso é legal a gente conhecer também pontos de fulgor, pontos de calor e, naturalmente,
pontos que a gente vai ter que levar em consideração em umas classes de incêndio. Quando a gente fala sobre volatilidade, então, os combustíveis líquidos, né, vai ser específico para as classes de incêndio B, são classificados geralmente em voláteis e não voláteis. O que quero dizer com isso? O combustível volátil, né, ele é um combustível quando a temperatura ambiente emana vapores capazes de se inflamarem, né? Eles não vão se inflamar sozinhos, mas eles vão se inflamar devido a uma fonte de calor. Um líquido já é um comburente e ele tem um combustível que é o próprio oxigênio, né? Então, o líquido pode começar a pegar fogo sozinho. Isso se aplica para gasolina, nafta, éter, hexano, tolueno, benzeno. Nós temos ainda xileno, nós temos o hidroscarboneto de um modo geral, né? Eles podem pegar fogo. Todo produto que emana vapores, né, na temperatura ambiente é denominado como um produto leve, porque a sua tendência, né, é se aglomerar, né, junto com o oxigênio, e ele vai ter uma tendência de subir. Então, nessa tendência, né, ela pode encontrar fontes de calor, por isso que eu não posso ter, por exemplo, uma atividade de serralheria, de solda, né, de utilização de equipamentos com fricção próximo a líquidos inflamáveis. Se eu tenho um líquido inflamável ali, isolado, fechado, né, tampado, porém, essa fonte de calor está próximo, né, e o próprio sol vai ter um ambiente propício para uma explosão, tá? Porque o ambiente está volátil, né, o produto leve está emanado presente no ambiente. Quando ele é não volátil, né, como é o caso, por exemplo, do óleo combustível, do óleo diesel e do nosso óleo de cozinha também, ele não é volátil porque ele não emana vapores, né, na temperatura ambiente. Agora, vamos levar em consideração, se o óleo de cozinha for superaquecido, ele vai gerar naturalmente uma volatilidade, vai emanar vapores, né, e uma preocupação que a gente tem que ter, principalmente dentro das residências, é quando esse fogo ele cai dentro do óleo quente, né? Existe até uma técnica que as pessoas utilizam ali para ver se o óleo está pronto, né? A gordura está aquecida para esquentar o papel, para fritar pastel, por exemplo, que é quebrar a ponta de um fósforo e jogar ali dentro. Pessoal, isso inicia, né, um pequeno incêndio, né? Então, as pessoas quando utilizam ali esse hábito, né, do fósforo, percebe que o fósforo começa a andar em cima do óleo, né, porque ele está queimando, né, e ele está queimando os gases presentes, o vapor presente naquele óleo. Todo produto que não desprende vapores à temperatura ambiente é denominado como produto pesado, né? Então, como é o caso do óleo combustível. Mas se eu pegar o óleo combustível, óleo de cozinha ou qualquer outro óleo e colocar na panela e superaquecer, ele vai se tornar um produto leve também. Então, combustível não volátil significa que ele não emana vapores, né, em uma temperatura ambiente. Para isso, eu preciso conhecer as temperaturas importantes do fogo ou pontos de fulgor, né, o ponto de fogo, que é o ponto de ignição, ponto de combustão e ponto de fulgor. Vou explicar cada um deles para a gente entender na aula de hoje. O ponto de fulgor é uma temperatura mínima no qual os elementos dos combustíveis, né, nos líquidos inflamáveis, isso vai se aplicar somente aos líquidos inflamáveis, começam a se desprender vapores, ou seja, eu tenho um copo com acetona e deixo ele em contato com o sol. Ele vai ter contato com o ambiente de calor e vai desprender vapores que podem, né, iniciar ali, incendiar, né, de maneira espontânea, né, se tiver um contato com uma fonte externa de calor. Nesse tipo de reação, a combustão ela se interrompe quando eu afasto a fonte externa de calor, né? Então, se basicamente eu tenho ali um líquido e esse líquido ele começa a pegar fogo, né? É muito comum a gente fazer isso com o álcool em gel, por exemplo. Se ele entra no ponto de fulgor, ele começa a ter uma queima ali. Se eu consigo retirar o calor, né, ou o fogo daquele álcool em gel, a tendência dele é parar de pegar fogo, tá bom?
ele vai acabar aquela combustão, porque ele consumiu todo o vapor presente naquele álcool, tá bem? Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que vai ter uma espécie de equação aqui, né? Ó, eu começo a colocar, ele tem ali emanando vapores especificamente, né? Dentro de um copo, dentro de um ambiente. Quando eu coloco um calor, a tendência é ele começar a pegar fogo, tá? Por causa do ponto de fulgor. Isso aqui é utilizado bastante, pessoal, em buffets, né? É utilizado bastante em equipamento chamado richôs, né? Que são as bandejas que o pessoal coloca álcool em gel ali para ficar pegando fogo e mantendo o alimento quente. Se eu for lá e retirar a fonte de calor ou apagar aqui o calor, o líquido vai permanecer aqui dentro, porém ele não foi consumido na sua totalidade, porque os vapores eles foram ali basicamente incendiados, né? E eles acabaram, né, com o ponto de fulgor. O que vai permanecer naturalmente vai ser o produto, né? O copo ali ou o equipamento, e naturalmente um pouco daquele álcool em gel. Mas os vapores, basicamente, eles vão ter sido consumidos. Percebam que até o cheiro vai diminuir, tá bom? O ponto de combustão é uma temperatura mínima no qual os vapores desprendidos por produtos combustíveis, ao encontrarem, né, a fonte externa de calor, elas se inflamam. Então, o ponto de combustão basicamente diz que o produto, né, quando ele é combustível, ele tem os vapores emanados ali presentes, igual no ponto de fulgor, porém, né, eles continuam queimando quando retirada a fonte calorífica externa. Então, diferentemente do ponto de fulgor, no ponto de combustão haverá uma queima intensa de todo o produto. Então, basicamente, eu tenho ali um produto emanando gases, né? Quando eu inicio uma fonte de ignição, ele vai continuar pegando fogo. Se eu tirar essa fonte de ignição, a tendência é continuar, como é o caso, por exemplo, do álcool comum, né? O álcool em gel, ele é chamado de álcool em gel justamente por causa da sua aparência e porque o ponto de fulgor é menor do que o ponto do álcool líquido, né? Vamos lembrar numa churrasqueira, por exemplo, se eu vou lá e jogo o álcool em gel, né, a tendência dele ter um ponto de fulgor. Agora, quando eu falo do álcool líquido, ele vai ter uma presença muito mais rápida, né, de gases ali, e haverá uma combustão muito rápida, tá bem? Então, existe essa separação entre ponto de combustão e ponto de fulgor, justamente porque no ponto de combustão haverá uma queima, né, mesmo com a retirada da fonte de calor. E nós temos ainda o que a gente chama de fonte de ignição, que é uma temperatura mínima no qual os vapores desprendidos, né, após, né, um aquecimento, né, do combustível. Ele entra em combustão apenas pelo contato indireto do oxigênio, independente de qualquer fonte externa de calor. Então, vamos imaginar que eu tenho lá um galpão, né, e esse galpão é um galpão de álcool, tá? É um galpão de álcool líquido. Começou a pegar fogo na parte externa, né? Eu tenho, então, um calor ali dentro daquele galpão, né? E eu começo a ter um superaquecimento desse material líquido. No aquecimento desse material líquido, haverá grandes composições ali de gases, né? E vai emanar esses vapores e eles vão começar, depois assim, pegar fogo. Então, independente do ponto, né, ou da temperatura de importante do fogo, eu preciso compreender que o líquido inflamável ele vai reagir diferente, seja a sua composição no ponto de fulgor, no ponto de combustão ou no ponto de ignição. Naturalmente, o pior das situações é o ponto de ignição, porque ao começar o incêndio, né, ele vai automaticamente, né, junto com o incêndio que já está acontecendo na parte externa, se tornar amplamente maior. E em contato com o oxigênio pode ter até efeitos que a gente vai ver futuramente, né, como o efeito ali cogumelo, né, que é muito, muito conhecido, né,
que é quando o fogo ele começa a se alastrar de modo tão importante que ele sobe, cria uma espécie de cogumelo e cobre todo o pavimento, todo o prédio, tá? A pior situação como um bombeiro, né, especificamente um brigadista ou um bombeiro vai atuar, são em situações onde há o famoso aí cogumelo ou flashover, né, que são eventos de explosão, né, ou ball over, né, que é uma bola de fogo, que a gente vai ver isso nas demais aulas. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? É importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso para continuar falando sobre líquidos inflamáveis e especificamente sobre os demais incêndios. Muito obrigado, até breve e até a próxima aula.